Vamos, sabe, seguir adiante, seguir a vida. Você se sentia presa? Me sentia Não, muito... é um pouco mais forte, né? É um pouco mais forte, assim. Era um relacionamento meio que abusivo, né? Assim, entre pai e filho, era abusivo, né? Era muito abusivo. E quando era com a minha mãe, também era abusivo com a minha mãe. Por isso que ela pegou e foi embora. Ela foi pra casa do meu avô, que hoje é falecido, né? Tem uns 2 meses. E ela mora lá no interior, mas ela tá ficando aqui em casa, né, com a gente. E aí, parte que eu parei? Da parte que você morava, que tinha com os problemas. Morava em com casa. meu pai. Então, tipo assim, eu tinha que fazer o que meu pai queria, eu tinha que fazer tudo que ele mandava, senão o pau comia. Aí ele gritava comigo, falava, mas você tá morando na minha casa, você tem que fazer o que eu mando, sabe? E aí apanhava, e aí ficava sem computador, eu não podia jogar, porque eu comecei a jogar com 9 anos de idade, né? Eu comecei a jogar com meu irmão, eu tenho um irmão de 26 anos, e ele me ensinou a jogar, e aí desde pequenininho eu comecei a jogar e tal. E foi uma coisa também que me conectou a ele. Foi os eventos de jogos, que a gente sempre ia e tal, e a gente se trombava. E, cara, era insano, né? Mas, assim, o que eu tinha ali com meu pai na casa não era vida. Então, aí eu peguei e falei pra ele, não, vamos. Aí eu comecei a procurar apartamento. Eu demorei 5 meses pra achar um apartamento. Aí eu falei pro meu pai, eu falei, olha, tô me mudando, vou pra Alphaville e você ficou com a casa, né? Aí meu pai ficou sozinho em casa, sem ninguém, eu fui morar com ele. Aí hoje até hoje a gente mora junto, desde 2019. E acho que foi basicamente isso, né? Acho que foi 2019 a gente mudou, né? 2019. Qual foi a reação do seu pai com a sua saída? Ele ficou bastante triste, mas assim... Era... Não tinha comparação, assim, a tristeza dele com a minha. Sabe? O que eu sentia e o que ele sentia. Então, eu acho assim, que infelizmente meu pai, ele é uma pessoa digna de dó. Porque ele fez muito mal pra mim, pra minha mãe, pro meu irmão. Ele me batia muito, ele batia muito no meu irmão. Ele tratava de forma agressiva minha mãe, né? E eu e meu irmão crescia vendo isso, esses tipos de abuso, né? Porque abuso não é só abuso sexual, tem abuso psicológico, verbal, então. E a gente foi crescendo vendo isso, né? E o meu pai sempre humilhando minha mãe, humilhando a gente. E a gente meio que cresceu assim, né? E eu precisei amadurecer muito cedo. Então, desde nova eu já entendo um pouco das coisas, do mundo, como que era, como que funcionava. E pra mim foi bem difícil, né? Porque relacionamento pra mim nenhum dava certo, era sempre traição. Aí não podia confiar em amigo, porque teve o problema que eu fui estuprada, né? Eu tinha 17 anos. E eu contei pros meus amigos, né? Eu falei, olha, aconteceu isso comigo. E os meus amigos, eles davam risada. Eles falam, pô, isso não é assunto que se brinca, você tava zoando com a nossa cara. Eu falei, não, eu tô falando a verdade. E eu fui na polícia, a polícia falou, olha, não tem o que a gente fazer. Aí, tipo, ninguém queria nada com nada, ninguém queria me ajudar, eu não tive apoio de amigo. Não deram importância, assim. Minha mãe só chorava, meu pai colocava a culpa na minha mãe, meu irmão falava que era mentira. E eu não tive, assim, não tive um acolhimento, né? A palavra certa, assim, um acolhimento. Então, eu meio que vivi isso sozinha. Então, foi muito difícil pra mim. Eu precisei amadurecer muito cedo e falar, não, eu vou passar por isso. E eu não passei por psicólogo, não passei por psiquiatra, não passei por nada. Eu fui no médico, fiz os exames, tomei muito remédio. Assim, eu quase morri nessa época. Porque eu tomei um negócio que chama coquetel, que são vários remédios. E um deles me deu reação, que é a amoxicilina. E deu reação no meu corpo inteiro e eu tive o início de uma parada cardíaca, né? Meu Deus. Então, minha mãe só chorava, ela não conseguia falar comigo. E assim, pra pedir pra me levar no hospital, eu tinha que pedir pra minha vizinha. Porque minha mãe não tinha condição, meu pai não tinha condição, sabe? E aí eu meio que fui enfrentando as coisas sozinhas, até eu conhecer ele, né?
E a gente compartilhar dessas histórias junto, da gente se acolher, da gente se entender e saber lidar, sabe? Quando um tá com dor, quando o outro tá se sentindo mal, a gente sabe o que fazer, né? Porque a gente passou por isso junto. A nossa história bate muito uma com a outra, né? E Então, a dor que ele sente, você já conhece. sim, e a dor que eu sinto, ele conhece. Então meio que encaixa assim mesmo, sabe? E assim, quando eu escolhi gostar dele, eu falei assim, olha, eu vou ficar com você. Quando ele comprou o anel, a gente não namorou, a gente noivou. A gente pulou a parte do namoro. Entendi. Então, vocês se conheceram, decidiram que vocês iam começar a ficar e depois foi noivado, não Porque foi namoro. Foi uma coisa muito intensa, foi uma coisa muito forte que a gente sentiu um pelo outro. E ele foi e comprou aliança de noivado. E ele falou assim, você quer ser minha noiva? Eu falei, quero. Tipo, ali eu já escolhi a pessoa que eu queria casar, a pessoa que eu queria pro resto da minha vida. Né? Então, até hoje... A gente só não casou por causa da pandemia, né? Porque... Mas vai rolar. Só que... E aí eu acho que o começo também, esse começo que a gente decidiu ficar junto e enfrentar, assim, também foi uma coisa que muita gente hoje tem como algo leve, mas nunca foi nada leve, né? Porque o começo foi muito duro, assim, porque tudo que a gente postava junto, né? Tudo que a gente fazia, todos os lugares... Cara, era, putz, nossa, bonita sua filha, nossa, bonita sua neta. E ela também. E aí eu falava assim, cara, as pessoas, elas não entendem que, às vezes, eu não consigo, por exemplo, eu demorei muito tempo da minha vida para entender que relacionamentos que eu tive no passado, eles tiveram problema porque a pessoa que tinha uma idade próxima a mim ou um pouco mais velha, me remetia a problemas que eu tive com a minha mãe. Então, às vezes eu estava me relacionando com alguém que tinha uma aparência ou tinha uma maturidade um pouco mais velha, e, mano, aquilo me deixava mal, sabe? E aí, quando eu conheci a Leti e tal, não sei o que, eu falei assim, cara, eu posso ser e eu posso gostar de uma pessoa sem ter os traumas que eu tinha antes. Ela não te causava isso? Não me causava isso. E ela também tinha esse lance de, por exemplo, tudo que é muito adulto também remete ao pai dela. E eu sou uma pessoa que, apesar de eu ser velha, eu tenho a minha vida, ela é super jovem. Eu relaciono com jovens, eu tô todo dia com jovens, meus amigos são jovens. Você tem a aparência jovem. Então, é uma coisa que, tipo, eu olho e falo assim, mano, eu olho uma pessoa da minha idade e falo, mano, eu não sou igual a essa pessoa. Eu tenho uma outra, sabe? Eu tenho uma outra forma de levar a vida. Então, eu falava assim, mano, ninguém vê esse lado. Mas eu pensava quando eu falava assim, mas ninguém é obrigado a ver. A gente que vamos levando. Essa galera que veio pra cima de vocês, assim, durou muito tempo, demorou muito tempo pra aceitarem? Como é que foi? Cara, como é que isso foi se transformando, não, assim? Então, no começo ela teve muito problema, porque falavam, nossa, ela é interesseira, e por que uma pessoa dessa estaria assim com você? E porque, acho que no começo teve muitas, assim, a gente teve que quebrar muitas barreiras, até porque imagina que foi criada uma comunidade, né, a tribo. E aí eu tô ali, sou uma pessoa que está à frente disso tudo. E aí eu deixei muito espaço das pessoas interferirem e falarem, querer achar o que seria bom ou não para mim, o que seria o modelo ideal ou não. E aí eu acho que até eu conseguir, primeiro, digerir as coisas de por que eu decidi, por que eu estava buscando isso, e encarar isso, e colocar esses limites, foi um período de aprendizado. Porque não é fácil. O que o pessoal mais caía em cima era aquele negócio que eu falei pra vocês da BGS, do relacionamento. Ele terminou com ela e já começou a ficar comigo. Ele falou, resolvi minha vida, não tô mais namorando, já tô, sabe, sossegado e tal, agora é com você. Então, todo mundo, eles, como que fala? Eles associam... Presumiram, né, que... Eles associam que ele terminou com ela por causa de mim. Ou teve porque muitas traiu, coisas, ou porque, nossa, foi assim, foi um inferno. Foi. Mas eu, tipo, tive que passar, eu escolhi isso pra mim, né? Tipo, teve ameaça de morte, teve, pô, se eu te ver na rua, eu te pego. Teve, inúmeras mensagens desse tipo. E eu mostrava pra ele, eu chorava. E ele tinha medo de eu fazer alguma coisa, porque na época, tipo, pra mim, eu queria morrer, eu queria me matar. E ele tinha medo disso acontecer.
Porque o hate que caiu em cima de mim foi muito forte. Ela já estava vindo dessa história, né? De todas as coisas que aconteceram. Fragilidade emocional, psicológica, né? E aí quando Sim. chega uma bomba dessa, você não tá preparado. Você acha que o hate foi por conta disso, de ter havido um relacionamento antes? Ou foi, sei lá, era uma galera que de repente projetava alguma outra coisa, teve dificuldade de aceitar? Você acha que... Qual motivo você vê pra esse hate? Que Eu você acho que sofreu? as pessoas, elas, tipo assim, o público dele que não me aceitava. Então, porque porque é interesseira, porque é seu dinheiro, porque ela é muito bonita pra você e você não é bonito pra ela, sabe? Coisas do tipo. Então, assim, o pessoal, eles dá qualquer motivo era o mínimo. Já era motivo pra tomar hate. Eles não sabiam a história por trás, Não. da conexão de vocês, Não, tudo conforme aconteceu. Eu queria saber, de tanta gente que te mandava mensagem nessa época, que ela te mandou no Instagram pedindo o seu número, por que você respondeu o dela? Cara, porque foi um negócio... Eu tava em Santos... E aí foi um momento que eu ia de ônibus, e aí eu não sei se eu tava chegando em Santos, ou era um momento que eu tava mexendo no celular, e aí me calhou, eu falei assim, mano, eu tenho uma oportunidade, porque nessa época eu fazia live, e eu ainda separava um tempo para conversar com algumas pessoas no Instagram, porque muita gente me mandava mensagem pedindo ajuda. Ajuda de companhia, mas de dicas de vida mesmo, assim, de tipo, cara, como é que você tá passando por isso? Você pode me ajudar? Eu tô passando por algo próximo. Porque 2018 era o ano que eu tava ali, eu fumava muito, porque eu tava lidando com a depressão, eu tava sendo medicado, eu tava enfrentando minhas dores, então era um ano muito intenso. Trabalhando todo dia. E tinha várias vezes que eu terminava a live e alguém, meu telefone na época tinha vazado na stream, então a pessoa me ligava e eu não sabia dividir. Eu ainda não tinha essa experiência que eu tenho hoje. Então a pessoa me ligava, eu atendia, e a pessoa às vezes me ligava chorando, falando, mano, tá acontecendo isso na minha casa, o que eu posso fazer? E eu ficava ali depois 1 hora, 2 horas, conversando com a pessoa. E aí nesse dia eu tava vendo os directs do Instagram para ver se tinha algumas mensagens. E eu olhava sempre a primeira linha. Então eu tava passando e tava vendo as mensagens, tipo, relacionadas a esse lance para que tava querendo uma ajuda em alguma coisa. A dela era o negócio de seguir. E aí, eu olhei e falei assim, tipo, me chamou a atenção de alguma forma, tipo assim, ninguém nunca me pediu, me segue aí, patrão, saca? Então ela me chamou... Fica a dica aí, você quer conquistar seu amor, entendeu? já manda lá, segue nós aí, patrão. O oi sumido caiu por terra Caiu. agora. Segue nós aí, patrão. Exatamente. E aí eu acho que me chamou a atenção muito nesse lance de... Porque aparece, né, um pouco a mensagem, acho que não sei se O até início hoje, da o início mensagem. da Sim. mensagem. E aí deu pra ler a mensagem, era uma mensagem inteira já ali, né? Aí eu cliquei pra ver, tipo, pela arrogância do segue aí nós, patrão. aí eu ia clicar e ver, se ela me seguisse, foi aquilo que eu falei. Eu não ia mais... Não tava no propósito do que eu tava fazendo ali. Uhum. E aí foi porque tinha que ser. Sim, por isso que te perguntei, porque eu acho que já estava predestinado para você ter esse toque de responder e passar o seu número para vocês começarem a conversar. A vida de vocês vem desde... Não, e eu só passei o número porque não tinha nenhum intuito, não tinha nenhuma... Ela falou assim, você pode me passar o seu número? Eu falei, pra quê? Ela falou, eu quero te contar a minha história. Então já era algo que eu estava acostumado a receber das pessoas. E aí eu não falei, mano, se é homem, se é mulher e tal, você quer me contar a sua história? Beleza, então eu separo um tempo aqui para você me contar a sua história. Porque naquela época eu achava que eu estava passando por algo que era difícil, mas que tinha muitas pessoas passando por algo às vezes muito mais difícil. Então essas pessoas que eu também conversava me ajudava a ver que não era só eu que estava passando por isso. Às vezes a pessoa acha que você tá ajudando ela e é o contrário, né? É o que eu sempre falo. Sim. Quando você tá ajudando alguém, Sim. quem tá sendo ajudado é você. Com Esse certeza. é o propósito inicial. Acho que é o fundamental de qualquer ajuda. Quando você faz uma caridade, a pessoa que está sendo ajudada é quem, né, quem está fazendo a caridade. É uma troca. Então, e ela me ligou e contou a história dela inteira, sem nenhuma conotação de nada. E aí, quando ela contou a história dela, eu falei, tá, agora eu vou te contar a minha. E aí foi esse começo de coisa que a gente começou por um lado que eu falei assim, cara, né? E foi fluindo. Então, acho que... Mas foi muito difícil, né? Quando ela começou a falar, você lembra? Porque a gente vai passando, né? As fases você vai... Sim. Tem a tempestade, depois Sim. você vai... Mas quando lembra, assim, foi uma coisa muito complicada, né? E teve um negócio muito engraçado que aconteceu, que
eu tenho mania de tomar banho escutando música. Eu tenho essa mania desde de sempre. Eu boto a música lá e vou tomar banho. Aí, eu tava ouvindo uma música, um funk. E aí, na hora que eu tava lá ouvindo a música, pá... Aí chegou uma mensagem dele. Aí eu olhei assim pelo box, olhei no... que eu deixei o celular em cima da privada. Eu dei uma limpada no box, olhei assim, tava lá, Gaules. Aí eu falei, nossa, ele mandando mensagem essas horas. Aí a música fez eu lembrar dele. Aí eu mandei mensagem pra ele e falei assim, eu tava escutando música no banho e lembrei de você. Aí ele falou assim, você tá dando em cima de mim? Porque os assuntos eram... Mano, época... não tinha nada a ver, sabe? Que música que era? Você lembra? Novinha, você é uma flor, não é? Alguma coisa assim. Novinha, você é uma flor. Era essa daí, era, né? Era. Aí, eu lembro. Você é uma flor, novinha. Aí ele falou assim, depois eu vou escutar essa música, né? Aí depois era, não sei o que, da piroca lá. Ele falou, meu Deus do céu. Você tá dando em cima de mim? Até hoje ele fala pra mim, você tava dando em cima de mim. Eu falei, meu Deus. Inconscientemente. Eu não tava dando em cima de você. Até hoje a gente discute isso, sabe? Até falou hoje. Que lembrou da música no banho. E a música novinha, você é uma flor. Então... Tamo aí, né? Hoje vocês estão aí. Tamo aqui hoje. Noivos. Então, depois da pandemia, sai esse casamento. Era pra ter saído ano passado. Vocês se mudaram ano passado, né? E aí, uma coisa também que eu acho que aconteceu, que hoje é um dia bom, né? Mas, assim, ela passou por um processo muito duro e que, eu falo, a depressão, às vezes, você não tem o direito de ter a depressão. Né? A depressão ela é uma doença que, às vezes, a pessoa ela vai acumulando até o momento que ela, teoricamente, tem o direito de ter. Porque, às vezes, cara, uma pessoa que ela não tem condição, ela tem que trabalhar todo dia, ela tem que estar ali num lugar todo dia, ela tem que fazer, por exemplo, ela tem compromissos. Ela não tem o direito de ter depressão. E ela vai acumulando. E ela foi acumulando durante muito tempo muita coisa. Quando a gente, né, teoricamente, ficou no nosso melhor momento... que agora a gente está numa casa nossa, agora a gente está com uma vida nossa, agora a gente está, né, caminhando para alguma coisa, estourou uma depressão nela severa. Eu tive uma crise histérica. Aí, ele falou assim, vamos no psicólogo segunda, terça. Isso era, tipo, na quinta-feira. Eu falei, vamos segunda, terça e tal. Aí eu falei, eu pensei na minha cabeça, é muito tempo. Chegou sexta-feira, eu tive uma crise. Aí ele ligou pro psiquiatra e falou, eu preciso de um horário amanhã. Aí o psiquiatra foi, abriu a clínica pra gente. Aí ele conversou comigo, eu só chorava, só gritava. Eu me cortava muito. E eu já cheguei a cortar meu pescoço também. Já tentei várias formas de me matar e de suicídio. E minha cabeça era só isso, sabe? Só coisa ruim, só depressão, só nervosismo, ansiedade. Eu ficava pensando nas coisas. E as coisas caíam muito sobre minha cabeça, sabe? Eu tinha um peso, assim, que eu não conseguia carregar. Uhum. Então, eu não sabia lidar com isso. Então, a dor que eu sentia era imensa. E quando eu tive a crise, ele ficou sentado na cama, olhando assim pra mim, segurando a minha mão, porque ele não sabia o que fazer. Porque eu tava tendo uma crise tão histérica, que... Tudo que ele podia fazer era... Não tinha o que ele fazer, sabe? Não tinha. Ficar ali por você, né? E eu abraçava ele, tentava me acalmar, e assim, ia passando, sabe? E aí eu fui no psiquiatra, ele falou, depressão severa. Aí depois ele falou assim, transtorno de bipolaridade. Aí, transtorno de personalidade. Aí eu tenho, né? Hoje, chama TOC, né? Que é transtorno obsessivo compulsivo, que eu tenho. Tinha uma época que também falaram que era borderline, né? Eu tenho síndrome de borderline. Como é que é a síndrome de borderline? Borderline significa estar no meio da linha. Assim, você não tá pra cá nem pra lá, você tá no